Existe alguma chance de troca entre Gabigol e Fagner? Quero te contar com exclusividade quanto o Timão vai faturar com o patrocínio da BYD para completar. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que a CBF alterou o horário do jogo de volta da final da Copa do Brasil. Vasco e Corinthians se enfrentariam no domingo, 18h30, no Maracanã. A partida foi antecipada para 18. O que você acha da ideia de trocar Gabigol por Fagner? Maluquice? Pois saiba que esse movimento tem ganhado cada vez mais adeptos dentro do Corinthians. Já havia contado para vocês que o Gabigol desperta a atenção dos dirigentes mais próximos de Osmar Stabile. Muita gente defende que o Gabigol vire reforço alvinegro. Essa possibilidade estava praticamente descartada diante da possibilidade real de continuidade de Memphis Depay e Yuri Alberto. Mas, dentro do Corinthians, começa a surgir uma esperança, uma luz no fim do túnel. É que o Cruzeiro quer a manutenção de Fagner emprestado até dezembro de 2026. O contrato atual de empréstimo se encerra no fim desse ano. Ele tem mais um ano de contrato com o Timão. E o Cruzeiro decidiu pela permanência do Fagner, até por isso vai procurar o Corinthians para iniciar discussões sobre o tema. Fagner foi emprestado ao Cruzeiro de graça, com metade dos salários pagos pelo Corinthians, a outra metade pelo Cruzeiro. Ele ganha R$800 mil mês. Qual a estratégia de Osmar Stabile e companhia? Quando o Cruzeiro procurar para tratar sobre o Fagner, o Corinthians vai tentar entender as condições para um eventual negócio com o Gabigol. O grande problema diz respeito ao salário do atacante. R$3.450.000 por mês. É quanto o Gabigol ganha entre salários, direitos de imagem e luvas. Sim, o Gabigol é hoje o terceiro jogador mais bem pago do futebol brasileiro, só atrás do Memphis Depay e do Neymar. Se o Corinthians conseguir a aprovação do Cruzeiro para um empréstimo gratuito e com parte boa dos salários dele sendo pagas pela Raposa, pode haver negócio, qualquer outra negociação que envolva mais dinheiro. Vai ficar bem complicado, especialmente para um timão que passa por enorme crise. Corinthians e Cruzeiro se enfrentam no jogo de ida da final da Copa do Brasil na noite dessa quarta, Neoquímica Arena absolutamente lotada, jogo que vale R$44 milhões, além de vaga na Libertadores da América do ano que vem em uma taça absolutamente importante. Para você da Corinthians ou Cruzeiro, já usa o espaço para comentário e registra sua opinião. Descobrir quanto o Corinthians vai faturar com a BYD pelo patrocínio pontual para as partidas finais da Copa do Brasil. Nessa quarta-feira, o Timão anunciou que a montadora de carros elétricos estampará sua marca na barra frontal da camisa do Corinthians no jogo de ida e volta contra o Vasco. Pois bem, essa negociação vai garantir ao Corinthians R$1 milhão e abre a porta para que a BYD permaneça no uniforme alvinegro para 2026. O Corinthians tem 4 espaços no uniforme e as tratativas podem melhorar com cifras ainda superiores se a repercussão em relação à BYD no Corinthians for alta nesses próximos jogos. Dá para dizer também que o Corinthians se deu muito bem com a classificação para a final da Copa do Brasil. Além desse 1 milhão de patrocínio, são pelo menos R$33 milhões em caso de vice-campeonato. Se o time for campeão, em vez de 33 milhões, o Corinthians fica com 77 milhões como prêmio pago pela CBF. Isso sem falar na renda, que vai bater próximo a R$5 milhões na noite dessa quarta-feira no confronto contra o Vasco. Essa receita líquida deve gerar na casa dos R$3 milhões. Se o Corinthians ainda vencer o título da Copa do Brasil, se garante na fase de grupos da Libertadores, mudando toda a projeção e o prognóstico para a temporada de 2026. O presidente do Corinthians falou que para assinar com essa patrocinadora quer 50 milhões à vista e de tudo. Seria um empréstimo Gabriel de Joinville. Bora trazer atualizações sobre a questão envolvendo o patrocínio Master do Timão, tá? O Corinthians tem em mãos uma proposta, deixa eu só ajustar aqui que a luz está meio... O Corinthians tem em mãos uma proposta oficial da Responsa Gaming, é o nome da empresa que tem a intenção de contratá-lo. Tem a intenção de criar uma bet para o Corinthians, tipo uma Timão Bet, uma Corinthians Bet, alguma coisa nesse sentido, tá? A melhor proposta que o Corinthians tem em mãos é justamente dessa empresa, R$180 milhões fixos por ano,
mais bônus, que certamente elevariam em mais de 200 milhões os vencimentos do Corinthians. Esse contrato foi barrado pelo compliance do Corinthians. O que é o compliance? É um órgão interno que avalia os negócios. E há a impressão no compliance, mais do que a impressão, né? A certeza de que a Responsa Gaming não tem lastro. Ela não tem tamanho para bancar esse acordo de 3 anos que poderia garantir mais de 600 milhões de reais, tá? O Corinthians já passou os apontamentos que foram repassados pelo compliance para a empresa, que ficou de dar uma resposta. Enquanto isso, Corinthians conversa com a Esportes da Sorte, já tem uma proposta em mãos da atual parceira para subir o contrato de 103 para 150 milhões de reais. E aí, antes de mudar de assunto, só mais um esclarecimento. Muita gente chegou a cravar que se a Responsa Gaming virasse a parceira do Corinthians, Timão teria direito à quitação dos transfer bans, né? Os cerca de 85 milhões de reais que o Corinthians deve para o Santos Laguna e para o Matias Rojas. Não são só os 41 milhões de reais do Santos Laguna, tá? Desde que surgiu a notícia da punição do Matias Rojas, o Corinthians deixou no ar a informação de que não, que ele tem uma negociação em andamento com o Matias Rojas e que isso não conta como um problema. Conta sim, o Corinthians tem essa pendência com o Matias Rojas, já virou um transfer ban e o Corinthians precisa de mais 44 milhões de reais para pagar a quitação com o Matias Rojas, tá? E aí, só para terminar. Então, a Responsa Gaming paga também o transfer ban? Não. O acordo é de 180 milhões de reais. O que a empresa se dispõe é em antecipar parte desses 180 milhões de reais do primeiro ano para que o Corinthians faça a quitação do transfer ban. Isso vai ser descontado da verba garantida para a primeira temporada. O Corinthians tem a ideia de antecipar recebíveis num banco, isso tem um custo de mais ou menos 10, 12, 14%, você perde esse dinheiro, portanto, antecipando uma receita. Então, essa é uma questão que está sendo debatida internamente, tá bom? Seria bom nomes para o Timão, certamente. Mandaca Fidelis, lateral direito do Flu, Dieguinho, volante do Ceará, Spinelli, atacante do Del Valle, pré-contrato com o Matheus Pereira. Matheus Pereira tem sido especulado como possível reforço do Palmeiras. Acho pouco provável que o Matheus Pereira saia do Cruzeiro de graça para jogar num rival brasileiro. Posso quebrar cara? Posso. Mas o Matheus Pereira passou o ano inteiro prometendo para o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, para o filho dele, o Pedro Júnior, e para o Paulo Pelaipe, que já nem está mais no Cruzeiro, que ele só sairia do Cruzeiro ao fim do contrato, ou seja, sem renovar o vínculo, se fosse para jogar no exterior e realizar o desejo dele e da família de voltar a morar na Europa, tá? Ele é torcedor do Cruzeiro, super identificado com o clube, tem um salário alto, próximo a 2 milhões de reais por mês. O Pedro Lourenço topa lhe conceder um belo aumento salarial, enfim. Aí, Corinthians... Não vai Corinthians. Nicola, o Corinthians vai contratar alguém? A ideia é contratar. Existe uma promessa feita ao Dorival desde que ele foi contratado, de que o Corinthians traria pelo menos 4 reforços. Para o ano que vem, já se percebeu que o time precisa de algumas mexidas e tal, só que antes o Corinthians precisa resolver essa questão do transfer ban. Hoje, há necessidade da obtenção de 85 milhões de reais. Contei no vídeo de hoje cedo que a renovação com o Maicon está em estágio avançada, tá? Uma pessoa do staff do Maicon me confirmou que as tratativas deram uma bela avançada. A impressão que eu fiquei é de que o Corinthians e o Maicon vão se utilizar daquela cláusula de guerra para permanecer, para que o Maicon permaneça por mais um ano emprestado. Ó, Fala, minha rapaziada, beleza? Chegamos aqui com mais um giro de notícias do Corinthians, né? Nesta quarta-feira, dia de final, já tivemos uma boa notícia hoje, que foi o Flamengo perdendo o Mundial aí, né, para o PSG. E hoje a gente vai bater o Vasco da Gama, 5-0. Hoje o jogo é 5-0. Se não for 5-0, eu nem comemoro. Hoje vai ser 5-0 pro Corinthians. Então, rapaziada, deixa aí no comentário seu palpite. Não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. 9h45, jogo hoje, Vasco e Corinthians e Vasco na Neoquímica Arena. Vamos pra cima com tudo, porque hoje o Coringão vai ganhar de montão. Deixa aí abaixo no comentário o seu palpite. Até o próximo vídeo. Fui!